matriculados na disciplina de Fisiologia e Biofísica. Alguém já olhou? Já tinham avisado a vocês? Já verificaram se está tudo certinho? Porque por lá vocês vão Sim. acompanhar a frequência, as aulas. Eu ainda não. Pronto, depois, quando a gente estiver no nosso intervalo, aí vocês dão uma olhadinha, né? E quem não estiver matriculado na disciplina, entre em contato aí para ir acompanhando, tá bom? Lá agora eu vou começar a disponibilizar nossas aulas, né? Os slides, tudo direitinho no sistema. Quer falar, Gildênia? Não, era só para dizer que está certo. No intervalo eu dou uma olhadinha. Viu? Aí quem não acessou ainda, coloca lá, porque às vezes pode acontecer de alguém ficar sem ter acesso à disciplina. Aí eu também não vou conseguir visualizar o nome desse aluno, tá bom? Então, pessoal, assistiram o videozinho que eu enviei para vocês semana passada? Quero pedir que vocês também assistam, porque serve como complementação, tá bom? Para que não fique só, né, tanto tempo, tantas horas aqui eu falando, então por isso que eu sempre gosto de pedir a vocês que participem também, para que a gente possa compartilhar conhecimentos, certo? Hoje nós vamos falar mais sobre fisiologia, e a questão da biofísica, nós vamos também fazer uma introdução e começar a falar sobre os tipos de águas, né, que são utilizados para preparações farmacêuticas. Vocês vão ver que existem diversos, né, mas nós vamos falar dos 3 tipos que são utilizados para essas preparações, para os injetáveis, para nutrições parenterais. Já ouviram falar nisso? Em nutrição parenteral? Pronto, vocês vão ver que existem pacientes, né, quando estão lá sedados ou quando eles estão em UTI, que não conseguem se alimentar. Essa alimentação é feita por quê? Por sonda, certo? Aquela sonda ali, ela é formulada em farmácias de nutrição parenteral. Existe também esse ramo aí que o farmacêutico ele pode atuar, além das drogarias, além dos laboratórios, das distribuidoras, existe também o farmacêutico que pode ir lá produzir essas bolsas de nutrição parenteral. Então, a alimentação do paciente, medicações também são feitas e disponibilizadas a partir dessas sondas, tá certo? Então, essa questão da nutrição parenteral é uma farmácia também, e lá vai acontecer a produção dessas bolsas, né, que são disponíveis em hospitais, para pacientes que estão internados, que estão entubados e que não conseguem fazer a alimentação ou por ter passado por algum procedimento cirúrgico também, através de sondas, tá certo? Então, essa alimentação, ela é conhecida por nutrição parenteral. É uma bolsa que vai ter lá formulações com vitaminas, com nutrientes, e que vai garantir que o paciente, ele, mesmo sem estar se alimentando, ele não fique com uma baixa, né, quantidade de nutrientes, faltando nutrientes no seu organismo. Então, essas bolsas, elas são produzidas justamente para suprir, né, essa falta de alimentação. Então, os nutrientes, eles são ingeridos, absorvidos através dessas bolsas de nutrição parenteral, tá certo? E é de responsabilidade de produção também dos farmacêuticos. Existem aí, em grandes centros, já farmácias. Eu tinha um professor que ele era proprietário de uma farmácia de manipulação de produtos parenterais, tá bom? Então, é algo novo, é algo que às vezes a gente nem sabia, desconhecia, mas que também é uma das funções e atribuições do farmacêutico, tá bom? Eu bebo muita água porque é calor e eu falo muito, senão no outro dia eu fico rouca. Então, vamos lá. Como nós falamos, aula passada, o que seria a fisiologia? Né? Nós vamos tratar sobre o funcionamento de forma fisiológica, né? De como o nosso corpo, ele deve estar funcionando. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os sistemas. Vocês já estudaram todos os sistemas do nosso corpo? Respiratório, nervoso, reprodutor, qual mais? Endócrino, quem lembra de mais? Cardiovascular, né, que também é chamado de circulatório, digestório. Então, para que a gente possa, nervoso, né, para que a gente possa entender um pouco da fisiologia, a gente vai ver que é necessário ter essa compreensão também do funcionamento dos sistemas do nosso corpo. Quando a gente fala de sistemas, nós também estamos falando do funcionamento dos órgãos, não é verdade? Então, todos os sistemas,
eles vão ter lá seus órgãos, os principais órgãos responsáveis pelo seu funcionamento. Na medida que um desses órgãos está comprometido, não está funcionando de maneira adequada, isso vai diretamente atingir o funcionamento e o desempenho daquele sistema, né? Então, geralmente, nós temos, em cada sistema, eles são formados por diversos órgãos, mas tem aqueles que, de certa forma, se tornam os principais, não é verdade? Que sem eles, nós, seres vivos, seres humanos, os pacientes não conseguem sobreviver. Então, nós vamos dar uma revisada também um pouquinho nesses sistemas, certo? Porque é impossível estudar fisiologia sem falar dos sistemas que fazem com que o nosso corpo funcione normalmente e para manter a homeostasia, é outro termo, não sei se é novo para vocês, mas que na fisiologia nós vamos estar falando sempre. Caio já sabe, né, do que se trata? A homeostasia é o quê, Caio? É como se fosse o equilíbrio, né? Para tentar manter o equilíbrio do nosso corpo. Então, para o nosso corpo estar em equilíbrio, para conseguir manter essa homeostasia, é necessário que os nossos órgãos estejam funcionando normalmente, que os sistemas estejam funcionando normalmente. Nós temos participação nisso. Depende também de nós para que esses sistemas tenham um bom funcionamento. Existem casos de pessoas que nascem portadoras de algumas síndromes, de algumas deficiências, que elas não vão poder tanto interferir, né, nesse funcionamento. Mas nos indivíduos 100% saudáveis, nós podemos sim ajudar e fazer com que esses sistemas, eles possam estar produzindo, né, trabalhando e funcionando para que possa atingir próximo aos 100% que cada um deve atingir no nosso organismo, né? Deve atingir 100% do seu funcionamento. Então, quem são os pacientes e seres vivos que são completamente saudáveis, que não são portadores dessas patologias, o que nós podemos fazer para contribuir com o funcionamento desses sistemas? Será que a alimentação tem a ver? Nós sabemos, né, que hoje a alimentação é Tem que carro-chefe. ter alimentação saudável, praticar exercícios físicos, beber muita água. Muita água. De Então, sempre. isso são, né, ações que nós, hoje, são recomendadas por todos os médicos, é recomendado para todos os profissionais da saúde, para que eles repassem para os seus pacientes, e as pessoas que têm uma alimentação mais saudável, que praticam atividades físicas, que ingerem muito líquido, que bebem menos, né, elas vão ter esses sistemas, vão ter uma chance de ter esses sistemas funcionando aí próximo aos seus 100%. Né, diferente daquelas pessoas que não se alimentam bem, que são sedentárias, que fazem uso contínuo de bebidas alcoólicas, né? Outro fato que pode vir a contribuir e prejudicar o funcionamento e prejudicar o nosso corpo, né? Fazer com que a fisiologia do nosso corpo ela não funcione 100%, que não consiga atingir a homeostasia, é também o uso irracional de medicamentos. Tá certo? Nós temos casos de pessoas que vêm a ter falência de alguns órgãos, né? Aí, no caso da Covid, tiveram pessoas que fizeram tanto uso de ivermectina que tiveram comprometimento pulmonar, né? Então, o uso de drogas, de fármacos, de forma irracional, de forma indiscriminada, pode fazer também com que as pessoas venham até aí percas de órgãos e percas de funções do seu corpo, fazendo com que o nosso corpo ele não consiga manter a homeostasia, porque a gente vai ver que é como se o nosso corpo realmente ele fosse uma máquina. Nós precisamos de um sistema, de um órgão, para que a gente possa conseguir manter esse equilíbrio, essa homeostasia. Quando alguma coisa não está funcionando de forma, né, 100%, vai estar prejudicando o andamento e o funcionamento de outro órgão ou de outro sistema. Ok? Então, hoje a gente vai fazer essa revisão, um pouquinho dos sistemas. Vamos falar também sobre os tecidos que vocês viram lá em que disciplina? Quem lembra? Qual foi a disciplina que vocês estudaram? Os tecidos que compõem o nosso corpo. Histologia. Histologia, né? Que são basicamente quais os tecidos? Quem lembra? Bora, Caio.
Começando pelo maior de todos. A gente não teve, não. Mas o maior de todos é a pele. Tecido Epitelial. epitelial. Qual mais? Quem lembra? Epiderme, mesoderme e mais um. Epiderme e mesoderme fazem parte, né, lá da camada da pele. Mas os tecidos, quem lembra? Epitelial, Conjuntivo. que mais? Nervoso, Nervoso. muscular. E qual é o outro responsável pelas nossas gordurinhas? Vocês não pagaram histologia, não? Lipídio. Do tecido, Adiposo. Só do terceiro, não. Eita. A gente não É pagou o ainda, não. adiposo. É o Estão adiposo? pagando agora? Também não? Não. Então, a gente vai ter que ainda aprofundar mais um pouquinho e vocês deem uma olhada também, certo? Nós temos também o tecido, ó, epitelial, conjuntivo, nervoso. Qual foi mais que nós falamos? Nervoso, Muscular, e nós temos o adiposo, tá certo? Adiposo, que é esse que eu falei, que é o responsável pelo armazenamento dessas gordurinhas. Por isso que as pessoas que têm um excesso um pouquinho maior de gordura conseguem passar um tempo maior de fome. Por quê? Porque o nosso corpo vai começar a queimar essas gordurinhas lá do tecido adiposo, que serve como reserva energética, tá bom? Eu tô vendo aí que o pessoal do terceiro período não pagou. Era muito importante essa disciplina para de fisiologia, mas não vai atrapalhar o nosso rendimento, o nosso andamento. Eu vou fazendo um feedback com vocês e o que vocês forem sentindo falta, vocês vão buscando também, tá bom? Então, quem não sabia, façam aí as anotações, existem esses tecidos, dá uma olhadinha, né? Porque quem pagou fez prática. Não. Pronto, quem também não fez as práticas, pode pesquisar na internet, existem lâminas, que lá nas lâminas a gente consegue ver no microscópio esses tecidos epitelial, o conjuntivo, o adiposo, como é que a gente consegue visualizar em lâminas? Vocês podem pesquisar também, que lá na parte de histologia existem esfregaços com essas lâminas, tá bom? Para que vocês possam ver como é que eu visualizo um tecido epitelial em um microscópio eletrônico. Tá bom? Como é que eu visualizo o tecido nervoso em um microscópio eletrônico? Aí vocês vão ver umas lâminas aí na internet que ajuda e para vocês saberem que existem, tá bom? Então, quem pagou histologia sabe que lá na histologia vocês vão estudar esses tecidos. Aqui na fisiologia nós vamos falar basicamente mais sobre funcionamento e estrutura dos sistemas e dos órgãos, tá bom? Mas é necessário saber dos tecidos, porque, como eu já disse a vocês, é como se fosse o nosso corpo, ele funciona como se fosse uma máquina, né? Cada sistema, ele precisa do outro. Cada sistema, ele tem vários órgãos, é formado por vários órgãos. Quando algo não está funcionando 100%, já vai prejudicar no outro. Por isso que existem pessoas que vêm a ter, tá com insuficiência renal, pode perder o outro rim, né? Porque é que pode ocorrer, acontece muitas pessoas a morrerem de câncer pela metástase, porque os nossos órgãos, eles ficam muito próximos uns aos outros. Então, a multiplicação das células, né, ela se dá de forma rápida. A todo momento está acontecendo processos, reações químicas, reações físicas no nosso organismo. Então, por isso que surgiu também a biofísica, para estudar essas reações físicas, esses processos físicos. É como realmente a física, a ciência lá, que tem cálculos. A biofísica, ela surgiu por isso, por perceber que o nosso corpo, o nosso organismo, ele está sempre em constante movimento e a todo momento está passando por processos químicos, reações físicas, né? Então, por isso que a gente estuda associada aí a fisiologia com a biofísica e relembrando também um pouquinho de histologia, tá bom? Tô rápida? Dá para acompanhar, né? Dá. Qualquer dúvida, se tiver rápido, vocês podem perguntar, podem pedir para eu repetir, que eu repito. Tá bom? Então, vou colocar lá para os slides, que eu já vou adiantando assim, é porque eu gosto de fazer essa introdução para que vocês consigam se situar, para quando eu for explicando, vocês já estarem por dentro do que nós vamos falar. Então, nós vamos relembrar um pouquinho hoje sobre esses
esses sistemas do nosso corpo, né? Lembrar as principais funções desse sistema, as principais células, os principais órgãos que são responsáveis pelo funcionamento desses sistemas. E eu quero a ajuda de vocês, viu? A ajuda para ir dando aquele feedback e recordando, para quando for lá na avaliação, vocês já estarem lembrando e só fazer a revisão da nossa aula. Viu? Então, Caio, Paulo, João Vitor, quem gosta de participar, vai me ajudando aí para que a gente possa aprender, que é o objetivo principal da nossa disciplina. Vou abrir já aqui os slides e a gente já inicia. Inicia não, né? Que nós já iniciamos faz tempo. Vou compartilhar aqui com vocês. Aí vocês olham aí se vai aparecer. Apareceu? Sim. Pronto, então, bora lá. O que seria, já passei para vocês datas, tudo certinho, né? Quem não fez as anotações, quando eu enviar esse slide, aí vai com a ementa da disciplina e com o nosso calendário, tá bom? Então, bora lá. Com relação à origem da palavra, né? A gente vai ver que a fisiologia, ela surgiu também lá na Grécia, né? E pelo significado, pela origem do nome, né? Que significa estudo, e o physis aí, que é o funcionamento, o conhecimento da natureza. Então, a fisiologia, né? Vai ser esse estudo para entender melhor o funcionamento do nosso corpo, como funciona e o que deve acontecer para que o nosso corpo ele consiga atingir esse equilíbrio, consiga se manter aí em homeostasia, né? Então, a gente vai ver que na medida que está ocorrendo um processo infeccioso, uma patologia, nós não vamos conseguir manter esse funcionamento do nosso corpo em 100%. Então, algum órgão, algum sistema vai estar funcionando de forma indevida. Professora, coloque tela cheia para ficar maior. Vocês acham que fica melhor? Teve os Porque alunos da eu aula estou no passada. celular e fica bem pequeno. Teve os alunos da aula passada que pediram para não colocar, porque eles, quando dava o zoom, ficava borrado. Eu vou botar para vocês verem se fica melhor. Tá melhor? Aqui tá do mesmo jeito. Também. Tá do mesmo jeito ainda. Acho que tá do mesmo jeito também. Já coloquei. Nada? Ainda não. Ainda não. Vou colocar novamente. Mesmo jeito? Parou Tá, de morreu. apresentar. Compartilhar. Não tá aparecendo. Vou para lá de novo. Bora. Apareceu novamente? Apareceu. Agora Tem sim. tela cheia? Não. Ainda Não não. tá indo. Não, tela cheia não. No meu tá. Pois deixa assim. Você Continua pode assim. tentar compartilhar a própria tela em vez de uma janela específica. Ver se Peraí. funciona desse jeito. Também tem a opção do lado onde bota Peraí. para ser tela cheia, tipo como se fosse um livro, aí vai passando. Peraí. Uma apresentação. Vou cancelar aqui. Como Modo é? Outra leitura, na opção? verdade. Quem é que tá falando? Lá embaixo, professor, Lá onde embaixo. tem
botar para apresentar em tela cheia, também tem como se fosse um livrozinho, que a senhora clica. Certo. Não, é o terceiro que aparece. Tô vendo. Foi? Foi. 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 Pronto. Bora lá. Então, repetindo, né, a fisiologia vai ser aí o estudo do funcionamento, né, do nosso corpo. Lembrando que a biofísica, ela surgiu depois de ver que o nosso corpo, ele vai passando sempre por diversas reações químicas e reações físicas, tá certo? Então, por isso que surgiu a biofísica e por isso que as disciplinas, elas estão associadas. Então, qual a importância da fisiologia, né? Ao estudar a fisiologia, nós conseguimos entender melhor o funcionamento do nosso corpo, né? E ver que todos os sistemas, que os órgãos, eles estão, sim, interrelacionados. Existem, sim, essa relação, essa associação, e um sistema, ele precisa do outro para que ele consiga manter essa homeostasia do nosso corpo e se manter em equilíbrio. Então, como eu já adiantei para vocês, né? Falando em fisiologia, é impossível a gente não recordar a histologia, lembrando lá dos tecidos, que quem já pagou a disciplina estudou, o tecido epitelial, que é responsável, o principal órgão que compõe esse tecido é a nossa pele, né, que nós sabemos que é um dos maiores, tá certo? Tecido conjuntivo. Quem lembra, o tecido conjuntivo é composto pelo quê? É cartilagem? Eu quero saber, tô perguntando. Quem lembra? Ah, eu não lembro. Podem pesquisar. Aproveite, pesquise, que quando a gente pesquisa, a gente lembra, aprende. Botem aí, tecido conjuntivo, é formado pelo quê? Eu já gosto de fazer essa aula assim para vocês, para que a gente interaja, para que vocês participem como se estivesse na sala. Porque se eu só gravar, não tem essa interação, vocês não conseguem tirar essas dúvidas, né? Eu penso assim. Quem achou aí? Bora, Caio. Tá pesquisando. Me diga aí. O conjuntivo são 2 tipos, né, professora? Certo. Quais são? Tu quer que eu diga? É o conjuntivo, propriamente dito, e o especial. Quem é que compõe? É formado pelo quê, esses dois tecidos? O dito é o frouxo denso e o especial é adiposo, cartilaginoso, sanguíneo. Então, a gente já vai vendo aí que o conjuntivo ele já é bem maior. Então, ele não vai envolver só a pele, que é um exemplo, um órgão, né? Nós sabemos que a pele também é um dos maiores órgãos do nosso corpo, né? Então, vai ter o quê lá no conjuntivo? Cartilagens, o que mais? Adiposo. Tem também gorduras, né? Mas a gente vai ver que depois do surgimento, o tecido adiposo, ele se dividiu, né? E constituiu um novo tecido, né? Que antes ele fazia parte do tecido conjuntivo, tá certo? O nervoso é formado por quem? Tá na cara, né, meu povo? Pelos nervos, né? Nós sabemos que lá, então, já vai estar aí completamente ligado a qual sistema? Sistema nervoso. Sistema nervoso. Aí o tecido muscular vai estar ligado a quem? Músculos. Aos músculos. E o adiposo, eu já adiantei para vocês, que é qual? As gorduritas. As calorias. A nossa reserva energética, tá certo? Então, tem também um tecido, né, que é responsável por essa reserva energética e que faz com que nós possamos, o nosso corpo, ele aguente mais tempo quando nós passamos aí um jejum de 24 horas. Então, o nosso corpo, ele começa a queimar essas gorduras lá do tecido adiposo, tá bom? Então, por isso que nós conseguimos aí ainda sobreviver por diversas horas sem se alimentar. Tá vendo como nosso corpo é inteligente, né? Ele consegue até armazenar energia através dos nossos tecidos. Então, realmente é como se fosse uma máquina, né? Tanto que quando algo está acontecendo de errado, nós já conseguimos sentir, não é verdade? Quando tem uma inflamação, quando tem uma infecção, quando ocorre aí a presença de um antígeno, né, no nosso corpo, que o nosso sistema imunológico, nós vamos falar sobre isso também, ele começa a produzir, né,
os anticorpos para combater. Então, é como se realmente o nosso corpo ele fosse uma máquina, e para que ele consiga se manter em homeostasia, todos os sistemas, todos os órgãos e todos os tecidos estejam funcionando como deve ser. Deixa eu voltar lá para os slides. Então, aqui embaixo eu coloquei essa observação, né? Tecidos, quando eu falo especificamente em histologia, e quando eu falo em fisiologia, nós vamos aí ter uma atenção maior para os nossos órgãos e sistemas. Mas para que o nosso organismo ele consiga funcionar, né, da maneira desejada, é necessário que tanto os nossos tecidos como os órgãos e os sistemas estejam funcionando adequadamente. Então, o que estuda a fisiologia? Né, vai estudar o funcionamento dos seres vivos. Então, desde a parte mecânica, todas as reações físicas e químicas também são objetos de estudo da fisiologia. Fisiologia humana é a área dedicada ao estudo do funcionamento do organismo humano, incluindo, assim, os processos físicos e químicos que são necessários para a manutenção da vida. Nós sabemos que aí no nosso corpo, né, existem diversas enzimas, o que mais? Bora lá falar. Que está toda hora em funcionamento, o que mais? Eu não quero cri, nem silêncio como resposta, não. Nós temos os neurônios, que são responsáveis pelo quê? Pela transmissão de quem? Dos impulsos. Dos impulsos nervosos, né? Nós temos aí os neurônios sensitivos, os neurônios motores. Então, tudo isso, né? Os nossos movimentos involuntários, né? Tudo isso é para fazer com que o nosso corpo ele se defenda, né? Também dos ataques do meio. Então, quando a gente vai lá, tem uma panela quente, e você coloca a mão e tira bem rápido. Isso é o quê? É um estímulo, né? Do nosso cérebro que comanda. Né, nós temos lá os neurônios sensitivos que recebem a informação e mandam diretamente o estímulo para o nosso cérebro. Então, tudo isso tem a ver com a fisiologia e com o funcionamento do nosso corpo. Né? O que mais que nós temos? Nós temos os neurônios. Bora? Outro sistema aí que é responsável toda hora para manter o nosso corpo em equilíbrio é quem? O cardiorrespiratório. Esquelético. O esquelético. O que mais, João Vitor? O cardiorrespiratório. O cardiorrespiratório, que vai ser responsável pelo quê? É só pelos batimentos cardíacos? Não. Trocação de ar, irrigação dos músculos. Ele está toda hora, né, transportando o sangue para o nosso corpo através de quem? O sangue do nosso corpo, ele é transportado através de quem? Veias e artérias, tá certo? Então, a gente vai ter lá veias e artérias que saem do nosso coração e que irrigam desde o nosso cérebro, o nosso neurônio, até a pontinha do dedo do pé, né? Além do sistema circulatório, nós temos qual mais? Antes da gente entrar lá especificamente nele. Vamos lembrando de outros. O respiratório. Quem é que nós vamos ter aí funcionando, responsável pelas nossas trocas gasosas? Quem é o órgão? Os alvéolos. Nós vamos ter os alvéolos, né, pulmonares, que estão lá presentes nos nossos pulmões, responsáveis, né, por essa troca. Que nós inspiramos o quê? Olá, Henrique. E após essa troca, né, que acontece nos alvéolos pulmonares, nós expiramos gás carbônico. Gás carbônico. Né? Então, ó, não sei se algum de vocês teve a oportunidade, se teve alguém que, na família de vocês com Covid, né, que foi entubado, que perdeu, né, essa questão do funcionamento dos nossos pulmões, né? Eu tive uma experiência de conseguir acompanhar algumas pessoas, alguns pacientes com Covid, né? E realmente é um processo muito difícil quando o nosso corpo ele não consegue realizar essas trocas gasosas, né? O nosso pulmão, quando ele não consegue realizar essas trocas gasosas, ele pode criar o quê? Uma
Quem já ouviu falar? Fibrose pulmonar. Já ouviram falar? Já. É tipo uma camada, né, que reveste o nosso pulmão e vai deixar ele bem mais duro, mais resistente e vai impedir que ocorra essas trocas gasosas, né? Então, tem pessoas que, depois que tem fibrose pulmonar, conseguem viver 5, 10 anos, mas já é um quadro clínico bem difícil, porque o nosso pulmão é como se ele fosse revestido, né, por uma capa, que realmente é o que chama de fibrose, e faz, não, a pessoa não consegue realmente realizar essa troca gasosa. Por isso que as pessoas fazem uso de quê? Quais são as primeiras escolhas aí para pacientes quando eles estão aí nesses quadros de COVID? Quem sabe? Alguém sabe? Vocês vão ter que saber que vocês vão trabalhar lá. Respirador? Tem os respiradores, né? Aí tem as máscaras de quê? De VNI. Já ouviram falar? Não. Existem essas máscaras de VNI que faz com que o paciente, né? Ele tem alguns pacientes que eles têm dificuldade a aceitar os respiradores, né? Justamente por conta dessa dificuldade pulmonar. Aí existe outro procedimento que é a utilização de uma máscara de VNI. Essa máscara também tem oxigênio e o paciente ele faz uso dela por 2 horas, né? Até ele conseguir fazer aquela troca e melhorar a resposta para tentar se adequar aos ventiladores, tá certo? Então, lembrem, tem lá, quando o paciente já está nesses quadros de mais de 50% de comprometimento pulmonar, tem a utilização de ventiladores. Quando os pacientes eles não se adequam a esses ventiladores, tem o uso de máscaras de VNI, tá certo? Por que é que vocês têm que saber isso? Porque lá, quando vocês estiverem informados, pode ser que vocês vão trabalhar com fisioterapia para reabilitação desses pacientes, né? Então, é necessário que a gente saiba o que o paciente passou, né? Se é um paciente portador de fibrose pulmonar, então é necessário que vocês, como futuros profissionais fisioterapeutas, também conheçam, né, essas técnicas, esses procedimentos que são utilizados. Existe outra técnica também que é realizada, né, pelos profissionais fisioterapeutas, que é o que? A pronação. Já ouviram falar? Já ouviu falar, Paulo Henrique? Já. Existe uma posição, né, que os pacientes são colocados, que é uma posição de pronação. Eu não tenho imagem aqui não, mas vocês podem pesquisar aí na internet, que, segundo os relatos, os estudos, ajuda sim e melhora, né, o quadro clínico de alguns pacientes. E quem faz isso serão vocês, viu? Os profissionais fisioterapeutas é que são responsáveis por estar lá na parte da UTI, porque geralmente os pacientes, quando vão para essa técnica de pronação, são pacientes que estão entubados, né, que estão com comprometimento pulmonar muito alto, tá bom? Então, quem tiver curiosidade, pesquisar aí como é a posição de pronação para tratamentos de pacientes COVID, porque quem realiza essa técnica, quem acompanha, serão vocês, viu? Ei, professora, com licença, Oi, a nossa Ávila. turma é farmácia. Ô, mulher, é porque eu estou confundindo com a turma de ontem. Mas é importante que vocês saibam essas questões das técnicas para vocês conhecerem. É porque eu estou dando aula agora nas 2 turmas, sabe? Farmácia e fisioterapia. E como eu sou farmacêutica e vou muito para a área da farmácia, eu gosto de procurar coisas também para os fisioterapeutas, para eles não acharem que eu não dou a devida atenção que eles merecem. Mas é importante que vocês saibam que essa questão da máscara de VNI, porque são produzidas por indústrias farmacêuticas, essa questão de pronação, posição do paciente, mas quem realiza a técnica são os fisioterapeutas. Mas lembrem-se, tudo que acontece dentro de um hospital passa pelas nossas mãos. Por quê? Porque toda medicação, para todo e qualquer paciente, ela é realizada pelo profissional farmacêutico. Então, toda medicação, todos os utensílios, todos os equipamentos que são utilizados nesses pacientes são dispensados por nós, tá certo? Quando vocês forem estagiar lá, vocês vão ver que são divididos os hospitais por leitos, né? E vai lá a bandeja para os pacientes de acordo com a prescrição do médico. Mas quem dispensa esses medicamentos somos nós farmacêuticos, tá bom? Alguém fez uma pergunta? Estou feliz com a quantidade de pessoas, 34 pessoas, vocês participando da aula.
E mais feliz ainda porque Oi, são eu farmacêuticos. eu tinha perguntado no chat se era Oh, tipo decúbito ventral a posição. isso é posição dorsal, né? Eu vi aqui. Eu coloquei dorsal primeiro, mas depois eu coloquei ventral. Acho que é decúbito ventral, né? Tem as duas, Caio. É o popular de bruço, né, professor? De bruço, tá certo? É como se a pessoa ficasse de dorso mesmo, né? Emborcada. Pode colocar aí que você vai ver imagens de paciente em posição de pronação. É bem interessante, porque eu nem imaginava, né? A gente nem imagina que melhora realmente essa troca gasosa. Mas ajuda muito e existem pacientes que respondem muito bem a esse tipo de técnica, que é realizada pelos profissionais fisioterapeutas. Tá bom? Bora lá. Incluindo, assim, processos físicos e químicos necessários para a manutenção da vida. Então, ela surgiu próxima à bioquímica. Já pagaram bioquímica? Já. Todo mundo? Não, a gente terceiro semestre. Não, terceiro Não, semestre. esse semestre não. Pronto, vocês vão pagar, né? Que, inclusive, é uma disciplina também bem complexa, né? Só que a fisiologia, ela surgiu aí bem próximo, tá certo? Por volta da segunda metade do século XIX. Ainda é uma ciência recente, né? Estuda a vida, como nós já falamos, e também é necessário que a gente entenda um pouco de anatomia. Mas todo mundo já pagou anatomia, né? Sim. Sim. É assim. Todo mundo. Então, quando a gente começa a apagar a anatomia, a gente pensa que tá lá, né? O corpo bem bonitinho, todos os órgãos no lugar, e a gente sabe que nem sempre vai ser assim, né? Porque nós pegamos pacientes que já passaram por traumas, que são transplantados, que já passaram por procedimentos cirúrgicos, e às vezes não tá lá, né? Todos os órgãos no seu lugarzinho. Tem pessoas que não têm algum desses órgãos, né? Nós sabemos que tem alguns que não são vitais, né? Não são. Claro que cada um tem sua importância, mas tem aqueles que nós ainda conseguimos sobreviver. Um exemplo de um órgão que a pessoa pode sobreviver sem. Alguém sabe? Rins. Sem os rins, sem um, né? Sem os dois, não. Viu? Vesícula. A vesícula. Tem o baço, né? Que também nós temos dois, que tem algumas pessoas que perdem, tá certo? Mas que quando adulto, é um dos órgãos que ajuda na questão da produção de anticorpos, tá bom? Lembrando que a pessoa não pode viver, por exemplo, esses que tem dois, né? Sem um deles, a pessoa consegue viver, mas tem que ter o cuidado, porque um exemplo, uma pessoa que só tem um rim, se ela é acometida agora com Covid, com um tratamento cheio de medicamentos, cheio de antibióticos, então pode ser que ocorra um comprometimento renal, né? Nós sabemos que os rins, eles são responsáveis pelo quê, Caio? Esqueci. Hã? Filtrar o sangue, não, né? Filtrar todas as impurezas, né, do nosso corpo, que vai lá ser armazenada aonde? Na nossa bexiga, né, através da nossa urina. Então, um paciente, quando ele só tem um rim, né, ele pode ter uma sobrecarga, e fazendo com que futuramente ele venha a ter uma insuficiência renal, e ele precise passar por hemodiálise, tá bom? Então, por isso que há importância de tentar manter todos os nossos órgãos vitais no nosso organismo, a não ser em casos de, né, apresentação, algumas mulheres que futuramente vem a apresentação de miomas, de cisto, e às vezes precisa fazer a retirada de alguns órgãos, né? Eu até digo assim, se fosse por mim, nós mulheres só teríamos útero até ter filho. Depois que teve filho, infelizmente o útero traz muitas doenças, né? Principalmente nós sabemos que um dos maiores tipos de câncer que mata as mulheres é o câncer de colo de útero, né? Então, quando vocês pagarem lá a disciplina de... Eu acredito que vocês pagam, não sei se na grade de vocês ainda tem, que é quando a gente vê a questão de citologia, né? Que vocês vão ver a questão de câncer e tudo isso, aí vocês vão conseguir perceber que um dos principais tipos de câncer que mata as mulheres é o câncer de útero. E a única função do útero nas mulheres é realmente gerar a vida. Depois disso, ele passa a ter uma certa inutilidade, é tanto que no que a idade vai avançando, o órgão ele vai até reduzindo de
tamanho. Qual é a função dos ovários nas mulheres? Bora, meninas. Vou mexer com as meninas agora. Produzir os óvulos. Só os óvulos? Acho que os hormônios Produção de também, né? hormônios também. Hormônios também. A questão hormonal, né? Nós sabemos que lá, mensalmente, nós mulheres temos o nosso ciclo menstrual, né? Que também é responsável por essa questão todinha do controle da quantidade hormonal do nosso organismo e que os ovários, eles também são responsáveis por essa distribuição hormonal no nosso corpo, né? Além da questão da produção dos óvulos, né? Porque se a mulher não ovular, ela não consegue engravidar, eles também são responsáveis pela questão hormonal, tá bom? Então, é importante que os homens conheçam o seu corpo, que as mulheres conheçam o seu corpo, que a gente conheça as funções, né, as atribuições, para que a gente consiga também identificar e visualizar quando algo de errado está acontecendo no nosso corpo. Porque eu acho que não adianta só a gente aprender para passar para os outros. É necessário que a gente aprenda para que quando algo de errado estiver acontecendo comigo, eu também consiga visualizar, eu consiga identificar que algo de errado está acontecendo no meu corpo, e por isso o meu corpo ele não está em homeostasia, não está em equilíbrio, tá bom? Voltando. Então, a fisiologia, ela demanda o conhecimento de várias áreas. Então, por isso que existem algumas disciplinas que são pré-requisitos para estudar fisiologia, como bioquímica, biologia celular, morfologia, ecologia, anatomia, né? E todas são necessárias para a compreensão integral dos processos que ocorrem para a manutenção da vida, tá certo? Então, a ordem a seguir, ela representa um esquema básico para o funcionamento adequado do nosso corpo. Então, para que o nosso corpo, ele consiga, né, essa homeostasia, ele consiga se manter em equilíbrio, é necessário que os átomos estejam funcionando, que as moléculas, que as organelas, que as células, que os tecidos, que os órgãos, que os sistemas, né, estejam todos funcionando, garantindo assim que o nosso organismo, ele está vivo. Tá certo? Então, para manter o nosso organismo funcionando e garantir essa homeostasia, né, é necessário que o indivíduo ele não seja portador de doenças, né? Claro que aqueles que são portadores de doenças vão tentar buscar esse equilíbrio, essa homeostasia, mas vão ter também as suas limitações. É necessário uma alimentação saudável, né? Não ser sedentário, hoje questão de atividade física, não é só para que a gente possa ter uma melhoria na nossa aparência física, mas que a gente possa também ter uma melhor qualidade de vida, né? E que a gente não deixe a nossa vida virar uma rotina, né? Que não seja algo tão contínuo, que a gente possa, né, mudar um pouco essa questão do nosso cotidiano, sair dessa rotina e tentar buscar opções que possam nos ajudar a ter uma melhor qualidade de vida, pois hoje isso reflete 100% na nossa saúde, né, no nosso tempo de vida, tá bom? Então, pessoas que têm uma alimentação melhor, que praticam atividade física, que buscam, né, esse cuidado, esse controle, essas melhorias, também hoje é comprovado cientificamente que vivem mais. Então, o que seria um átomo? Né? Nós sabemos, eu coloquei as definições aí para que a gente possa lembrar. É a unidade básica da matéria. Quando vocês pagaram lá química, lá no nono ano, vocês já começaram a ver isso. Né? O que seriam moléculas? São as estruturas responsáveis pelas reações químicas que ocorrem no nosso corpo. Né? As ações das moléculas, elas ocorrem a nível celular. O que são as organelas, né? Quando a gente estudou lá a estrutura celular, né? São pequenas estruturas localizadas onde? No citoplasma. Quem lembra o que é o citoplasma? Vou mexer com mais gente aqui. É uma camada da célula, né? Depois da membrana plasmática. Depois da membrana plasmática. Então, relembrando lá a estrutura celular. Já era tu, Cristian, que eu tava sentindo falta mesmo. Que eu ia procurar aqui. Desculpa, eu estava na academia, professora.
Por isso que eu cheguei atrasado. Eu tava procurando aqui, eu digo, não, tem uma pessoa que participou aula passada e não tá participando hoje, não. Vou já achar. Era você. Então, as células, né, é a menor unidade estrutural estudada na fisiologia humana. O que são os tecidos, né? São os grupos celulares, formados por células semelhantes, atuando em uma mesma função. Os órgãos, né, sob a união de diversos tipos diferentes de tecidos que juntos atuam em uma função específica. Aí nós vamos ter os sistemas, né, que são um grupo de órgãos desempenhando uma função em comum. Como, por exemplo, o sistema digestório, respiratório, nervoso, muscular, que a gente vai também falar sobre todos esses sistemas, relembrando um pouquinho sobre a importância e a função de cada um deles, né? E o nosso organismo como um todo, que é a junção de todos os sistemas do organismo humano, sendo, portanto, a maior estrutura dentre eles. Então, a gente vai ver que é necessário entender como os átomos funcionam, as moléculas, as organelas, as células, os tecidos, os órgãos, os sistemas, para que a gente consiga entender o organismo, como funciona, de certa forma, o nosso organismo. E tentar buscar essa homeostasia, tentar buscar o equilíbrio e saber que quando algo não está funcionando como deveria, quando algum órgão é afetado, quando uma pessoa sofre um trauma e perde. Um trauma, geralmente, é um acidente, né? E vem a provocar a perda de algum órgão, né? E isso pode fazer com que ela não tenha mais, não consiga mais manter essa homeostasia em 100%, né? Então, vai diminuindo a sua qualidade de vida. Né? Então, vamos agora relembrar um pouquinho, quero que vocês me ajudem, vão complementando, sobre cada um dos sistemas, tá certo? Então, o sistema circulatório, qual é o principal órgão responsável pelo funcionamento do sistema circulatório? Coração. O coração. É só o coração que é responsável por fazer o sistema circulatório funcionar? Não. Não, As artérias, né? as veias. As veias, as artérias, as veias. Então, lembrando que é o principal órgão do sistema circulatório, né? E a função do sistema circulatório é transportar oxigênio, nutrientes para todas as partes do corpo. Vocês já acabaram de dizer, esse transporte ele vai acontecer através de quem? Artérias, veias, capilares. As veias e artérias, né? Que levam esse oxigênio e nutrientes através de quem? Do nosso sangue, não é isso? Ó, se eu amputar aqui agora meu braço, um trauma, um exemplo, um acidente, a pessoa vai lá e corta o braço, você já vai ver o jato de sangue jorrando lá 5 metros. Isso por conta de quem? Dessa circulação, né, desse transporte de oxigênio e nutrientes que acontece 24 horas no nosso corpo. É tanto que, um exemplo, sofri um trauma, tô aqui com meu dedo imobilizado, tá ficando preto, tá ocorrendo cianose, né, que a gente chama assim. Então, a gente já coloca o que lá? Para identificar se tá tendo a presença de oxigênio no órgão, na parte do corpo. Um oxímetro, né, que é um aparelhinho para identificar se a oxigenação está passando ali no sangue. Já ouviram falar nisso? Sim. Certo? Então, tudo isso são funções do sistema circulatório. Lembrando Professora, Oi, amor. qual é a diferença de cianose e necrose? Cianose é só a mudança de coloração. É a coloração acinzentada apresentada no órgão, no tecido, certo? E necrose é a perca, é necrosando, é perdendo aquele órgão ou aquela função, tá bom? Tá certo, É a obrigada. perca, certo? É a morte celular, necrose. Viu? Ok? Certo. Ok. Sistema digestório, né? Quem é o principal órgão responsável pela nossa digestão? Intestino delgado. Lembrando lá, nós A temos... boca. Oi? A boca. A boca que é por onde é a porta de entrada, hein? Então, para Os vocês verem, dentes. ó, do sistema digestório, nós vamos ter lá da boca até quem? Não vão fazer igual aqueles meninos de 8ª série, não, que vão dar risada, não, viu? O sistema digestório, ele vai da boca até onde?
Correto. O ânus, tá certo? Então, Ânus. então, nós vamos ter lá a presença do intestino grosso, do intestino delgado, né? Que o intestino delgado, ele tem cerca de quantos metros? Quem lembra? Eu chuto 4. De 5 até 6 metros, lembram? Né? Então, quem é que imaginaria que nós temos um intestino aqui no nosso abdômen que chega a cerca de até 6 metros, dependendo do porte da O pessoa? jejuno e o ilho. Eita, tá lembrando do odeno, jejum e ilho, né? Que são as partes Isso mesmo, viu? do intestino. Tá vendo como é bom a gente recordar? Né? A gente vai estar lá. Então, o sistema digestório, né, ele é muito importante. Durante a nossa digestão, ocorrem diversas reações, diversas quebras. Essas quebras de enzimas são chamadas de quê? Quem lembra? Digestão. É a digestão, né, que está acontecendo. Mas essas quebras dessas moléculas são chamadas de quê? Amilase. A amilase, tá certo? Então, o sistema digestório, ele é responsável pela digestão dos alimentos, transformando-os em pequenas moléculas, que serão absorvidas pelas células, e o que não for utilizado é eliminado no final do tubo digestório pelas fezes, né? Então, é outro sistema bastante responsável, né, pelo nosso corpo. Interessante, quando nós conseguimos absorver um alimento, né, e que ele faz mal ao nosso corpo, por isso que uma pessoa ela vem a apresentar uma infecção intestinal, né, porque ocorre infecção lá no intestino, dependendo do alimento absorvido, né, assim, então, por isso que é infecção intestinal, tá certo? Porque depois de absorvido, os alimentos, eles passam por onde? Por onde, meu povo? Bora, Cristian. Caio, tá desligado o microfone. Não, eu disse que eu perdi o fio da meada. Quando os alimentos, eles são absorvidos, né, eles vão passar por diversos processos. Quando uma pessoa apresenta uma infecção intestinal, né, é porque a alimentação, ela fez mal, as enzimas ali presentes, as substâncias presentes naquele alimento, eles vieram a sofrer processos e não conseguiram ser degradados pelo nosso organismo, tá certo? Então, por isso que as pessoas apresentam infecções intestinais, porque o nosso corpo, ele responde, do mesmo que ele responde de forma benéfica à utilização de algo que vai favorecer, né, que vai estimular a produção, o desenvolvimento dos nossos sistemas, do nosso organismo, ele também responde de forma imediata quando algo de estranho está entrando em contato no nosso corpo. Geralmente, a pessoa ela apresenta uma infecção intestinal por consumir alimentos contaminados, né, ou pela presença de fungos, ou pela presença de bactérias. Aí o nosso organismo, o nosso intestino, ele consegue identificar a presença dessas bactérias. Por isso que a gente sente ânsia de vômito, vontade de realmente colocar para fora, para que o nosso corpo ele consiga manter o equilíbrio e voltar a funcionar como ele deveria. Tá certo? Sistema esquelético. Nós vamos falar de que agora? Ossos. Dos nossos ossos, né? É o sistema de sustentação do nosso corpo. O que é necessário para que a gente mantenha esse sistema funcionando? Tem alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar essa estrutura do nosso corpo? Exercício físico. Exercício físico, o que mais? Reposição de cálcio. Reposição de cálcio, né? Que nós sabemos que são fundamentais para que a pessoa, quando ela vai ficando mais velha, até quando você for ver lá no raio-x, né, que a gente às vezes tá lá na farmácia e consegue, e chega lá o prontuário do paciente. Então, pessoas mais idosas que não fazem uso, não fizeram durante a vida de reposição de cálcio, né, vão ter lá os ossos mais finos, até porque na própria velhice, nosso corpo ele vai sofrendo um atrofiamento, né? Os órgãos vão diminuindo, os ossos também. Então, para que a gente mantenha o sistema esquelético, que é o sistema de sustentação, é necessário
realizar atividades físicas, uma alimentação saudável, reposição de sódio, de potássio, de cálcio, tá certo? Tudo isso ajuda para que nós tenhamos ossos mais fortes, saudáveis, né? O que mais? Quem lembra mais de alguma coisa do sistema esquelético? Mais nada? Não fumar. É as células, né? Medula óssea. O sistema esquelético, ele é formado por quem? Medula o quê? Óssea e medula o quê? Espinhal. Espinhal. Tá certo? Lembrar também. Já ouviram falar em transplante de medula óssea? Como é que ocorre? Já. Quem já? Compartilha aí comigo. Pra gente falar um pouquinho sobre isso. Quer não? Tá aparecendo ainda o compartilhamento? Tá, não. Professora, é porque eu tento falar, porque minha cachorra tá fazendo barulho aqui, aí eu não posso ficar com o microfone. Parou, foi de aparecer para vocês? Voltou agora. Voltou. Bora lá. A gente estava falando de questão de transplante de medula óssea, que até passava uma propaganda, né, na televisão, incentivando. Mas é só retirado o líquido de dentro do... Que está lá no interior dos nossos ossos, né? Lá na medula espinhal, é a retirada para que se compatível, né, com o de outra pessoa. É bem simples o transplante de medula óssea, né? Às vezes a gente acha que é algo bem complexo, é difícil de você encontrar uma pessoa que seja compatível, mas encontrando o próprio transplante em si, é algo bem simples de ser realizado, tá bom? Com relação ao tecido muscular, é responsável pela estabilidade e sustentação corporal, auxilia na produção dos movimentos e na manutenção da temperatura corporal. O que mais falar desse tecido, né? Dos nossos músculos, eles são responsáveis por quê? Bora lá lembrar o que vocês acham. Pelos movimentos, o que mais? Movimentos voluntários e involuntários, né? O que mais? Proteção também do corpo. Isso. Bora puxando aí, relembrando. Tem mais alguma coisa? Pessoas que praticam atividades físicas também têm uma melhor desenvoltura dos músculos, né? Vão ter uma facilidade maior na produção dos seus movimentos, né? Tanto que quem pratica atividade física, quando chega numa certa idade, consegue, né, realizar atividades que uma pessoa que não pratica naquela certa idade, ela não vai conseguir, né? Até para recuperação, exemplo de casos de cirurgia, tá bom? Casos das pessoas elas serem hospitalizadas e retornarem para casa para sua reabilitação, aquelas que realizam práticas de atividades físicas vão ter essa musculatura também mais desenvolvida e vão ter uma habilidade bem maior na questão da produção dos seus movimentos, tá bom? Sistema nervoso. Vamos falar sobre quem agora? Regula as atividades corporais por meio dos impulsos nervosos. Quando fala em impulsos nervosos, é impossível não lembrar de quem? Quem é que transmite os impulsos nervosos no nosso corpo? São quem? Quem são as células? Os neurônios. Os neurônios. Quem lembra lá a composição de um neurônio? O neurônio é composto pelo quê? Dendritos e o axônio. E o quê? O corpo celular. Lembram? São três estruturas, né? Os dendritos, o corpo celular e o axônio. Os dendritos são responsáveis por transmitir esses impulsos nervosos, que vão das regiões periféricas do nosso corpo até as regiões mais centrais. É tanto que nosso sistema nervoso é dividido em quê? O nosso sistema nervoso central, né, que é formado por quem? Nervos e gânglios, né, e sistema nervoso periférico, que é formado por quem? Bora!
Bora que já apagaram. São as glândulas. Não, hipófise não. Aquela suprarrenais, né? Bora, muito bem. Por aí. Bora relembrando. Então, o sistema nervoso, né, é responsável pela transmissão dos impulsos nervosos, né? Nós vamos ter lá os neurônios, que são responsáveis pela transmissão de impulsos nervosos. Lembrando lá que o neurônio é formado pelos detritos, corpo celular e axônio. O ponto de encontro entre um neurônio e outro é chamado de quê? Quem lembra? Sinapse. Sinapse, né? Que lá as sinapses é que vão fazer o quê? O que é que uma sinapse faz? Ela transmite o impulso. Transmite o impulso nervoso de um neurônio para mais 80 bilhões. Os outros. Muito bem. Desse jeito. Então, o sistema nervoso ele é responsável também pela coordenação e pela regulação do nosso corpo. Lembrando, existe o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Ok? Só recapitulando para que vocês estão fazendo anotações. Sim. Tem muita coisa que eu estou falando que estão vendo que não tem nos slides, né? A gente vai complementando. Vão fazendo anotações. Como eu disse, não vai cair nada do que a gente não vê aqui na sala de aula. Mas aquilo que for discutido, que eu for falando com vocês, pode ser que caia. Viu? Pode ser que caia, não. Vai cair, né? Porque senão vai cair o quê? Bora lá. Sistema imunológico, né? Eles produzem as células de defesa que garantem a proteção do corpo contra patógenos. Quem são esses patógenos? Vírus, bactérias. São os agentes invasivos, né? Corpos estranhos. Corpos estranhos, isso mesmo. Então, bora lá. Quem é que é responsável pelo funcionamento do sistema imunológico no nosso corpo? São as células de defesa. Quem são essas células? Bora lembrar lá. Quem pagou histologia, estudando lá, vendo os nossos tecidos. Quais são todas as células? Vamos citar aqui algumas. As que vocês lembram. Bora, nós temos os neutrófilos. Quem mais? Neutrófilos, linfócitos, leucócitos, monócitos, mastócitos, macrófagos. Tem eosinófilos, né? Então, existem diversas células que todas essas fazem parte do nosso sistema imunológico, tá certo? Então, repetindo o que nós vimos na aula passada, né? O nosso corpo, ele vai, sempre que entrar um patógeno, um vírus ou uma bactéria no nosso organismo, ele vai começar a produzir o quê? Antígenos, né? Isso para combater esses agentes invasores. Todas essas células que nós falamos aí, elas são encontradas no nosso sangue, tá certo? Algumas no sangue, outras onde mais? É só no sangue? Na derme. Na derme, né? Então, são as células responsáveis que nos ajudam na produção, né, desses anticorpos. Qual foi as células que eu falei para vocês quando uma pessoa apresenta lá os índices, faz um hemograma, quando o Q dá alterado, significa que a pessoa está passando por um processo infeccioso. Quais são as células que dá alterada lá no exame? Quando a produção... Os leucócitos, que são as células de defesa. Quando você faz um exame de sangue e os leucócitos dá bem alterado, significa dizer que a pessoa está passando por um processo infeccioso em algum órgão do seu corpo, ok? Esses leucócitos também são chamados de células o quê? Hein? Brancas. Células brancas. Leucócitos, células brancas, células de defesa, certo? Então, lembre-se, nós podemos encontrar lá no sistema imunológico
neutrófilos, basófilos, né, que tem a forma de bastonete, eosinófilos, macrófagos. Os macrófagos são responsáveis por fazer o quê? A fagocitose, lembram? Eosinófilos, monócitos, então todas são células. Quem não pagou histologia, que quiser aí também, ó, pesquisar, vai lá na internet e coloca. Como eu encontro um basófilo no esfregar sanguíneo? Aí vocês vão ver lá. O que é um bastonete no esfregar sanguíneo? Aí vocês vão ver lá as células. O que são os macrófagos? Me mostra uma lâmina de macrófagos, uma lâmina que tem eosinófilos, uma lâmina que tenha basófilos, para vocês irem aprendendo. Quem for trabalhar na área de laboratório, precisa saber fazer a contagem dessas células quando vai lá dar o resultado de um exame laboratorial. Até hoje eu não aprendi a contar, porque, eita, negócio difícil é contar uma lâmina num microscópio eletrônico, você se perde não sei quantas vezes. A gente tem dificuldade até para focar, né, as células. Para focar eu não tinha tanta, não, eu encontrava com facilidade. Agora, para contar, essas células são trabalhosas. A sorte é que hoje nós temos os equipamentos eletrônicos que já fazem essas contagens, porque para você contar uma a uma, sem repetir na lâmina, e dar um resultado e assinar lá, sendo responsável por aquele resultado, realmente você tem que ter muita segurança. Pesquisem, gente. Quem não teve aula, quem ainda vai ter, quem já teve e não viu, pesquisa aí depois. Vou até no finalzinho, eu dou um tempinho da aula, vocês colocam pesquisar, para quem tem a curiosidade, olhar como é uma lâmina com bastonete, com eosinófilos, né, com mastócitos, com monócitos, com macrófagos, tá bom? Coloquem aí vocês pesquisam na internet e dá uma olhadinha nas lâminas para vocês conseguirem visualizar e mais ou menos entender, né, do que é que se trata. Então, bora lá. Sistema respiratório. Nós já falamos um pouquinho, né? Ele vai realizar as trocas gasosas. Qual vai ser um dos principais, né, órgãos responsáveis por esse sistema? Pulmão. Os pulmões, né? Nós já falamos até da questão dos alvéolos pulmonares, né? Que nós inspiramos oxigênio e expiramos gás carbônico, tá certo? Hematose. Que esse processo é chamado de hematose, que é essa troca realizada por quem? Pelos pulmões. Pelos pulmões. E quem são as estruturazinhas lá no pulmões? Os alvéolos pulmonares. pulmonares. É quem realizam a hematose. Olha, então relembrando, né? Quem foi que falou em hematose? Fui eu, professora. Eu quem? Christian? Olha, me lembrou, Christian, que eu não estava lembrando do nome. É hematose mesmo. Sistema endócrino. Quando eu falo de endócrino, eu estou falando em quê? Nos hormônios, né? Então, também é um sistema bem complexo, né? Bem difícil de ser estudado, e que ele secreta hormônios que auxiliam na regulação do nosso organismo. Então, quando uma pessoa ela precisa passar em um endocrinologista, é porque ela está aí com problemas nas suas taxas, nos seus índices hormonais. Mulheres que têm problema na tireoide, deficiência de T3 ou T4, elas precisam fazer encaminhamento com o endocrinologista, que é o médico responsável por avaliar, né, por analisar como estão os níveis hormonais. Por que nós estamos falando de mulheres? Como eu já adiantei para vocês, como nós mulheres temos essa questão menstrual que acontece regularmente, né, mensalmente, naquelas mulheres que têm, né, o seu ciclo menstrual regulado, né, o desequilíbrio, a troca hormonal, né, ela acontece bem maior do que os homens. Então, por isso que muitas mulheres, elas têm aí problemas hormonais, deficiência de alguns hormônios. Quando entram na menopausa, precisam fazer reposição hormonal, né, e algumas apresentam insuficiência aí e problemas na glândula da tireoide. Algumas hipertireoidismo, que é o aumento da glândula da tireoide, e outras hipotireoidismo, que é a diminuição da glândula da tireoide, necessitando fazer a reposição hormonal. Quem é o profissional responsável por acompanhar essas taxas, esses índices? Endocrinologista. O endocrinologista, certo? Então, alguma mulher, alguma de vocês, se fizerem... Homens também passam endocrinologista, mas as mulheres têm mais essa tendência a terem esse desequilíbrio
hormonal por conta do seu ciclo menstrual e porque quando estão chegando na menopausa, algumas precisam fazer também reposição hormonal, certo? Certo, Paulo Henrique? Tudo ok? Tudo ok. Estão gostando? Sim. Sim. Estão relembrando? Vão anotando. Sistema urinário, né? Qual o principal órgão que é responsável pelo sistema urinário? Nós vamos ter os rins, né? Que eu até fiz uma pergunta na aula passada, perguntando quem era o principal órgão excretor do nosso corpo, né? E eu acho que foi Cristian que respondeu. Foi ou foi Caio? Que falou que era o rim, eu disse que era até uma prova de concurso. Foi com vocês? Eu acho que foi outro. outra turma. Não sei, eu sei que eu perguntei e tá certo? Porque tem pessoas que respondem outros órgãos, mas são os rins. Como nós já falamos anteriormente, né, os rins, eles são responsáveis por filtrar, né, e controlar essa questão dos íons do nosso corpo. Qual a importância da bexiga no nosso sistema urinário? Excretar esses íons. Armazenar. A bexiga é A responsável bexiga pelo quê? armazenar, desculpa. O armazenamento. Armazenamento, né? Se não fosse a bexiga, a gente tava lá, ó, fazendo xixi direto, né? Então, a importância da bexiga, ela é responsável pelo armazenamento desses íons que vão ser eliminados do nosso corpo, tá certo? E os rins são responsáveis pelo quê? Pela filtragem. Filtrar. Filtração e eliminação das substâncias tóxicas do nosso corpo, tá certo? Podem observar, olha, se você passar a noite sem tomar água, quando é no outro dia cedinho que você vai no banheiro, a sua urina ela está bem amarelada. Já prestaram atenção nisso? Por quê? Porque a concentração de substâncias tóxicas e íons ali está bem elevada. Tanto que quando a gente vai fazer um sumário de urina, né, a primeira urina a ser coletada é da primeira micção, né, da primeira vez que você vai no banheiro, quando amanhece o dia, justamente para coletar a quantidade maior de íons e de substâncias tóxicas que está ali presente na sua urina. Quem toma uma quantidade maior de água, né, já vai ver que tem aí essa questão de íons, de substâncias tóxicas mais controladas e vai ter uma chance bem maior de não apresentar infecções urinárias, certo? Então, por isso a importância sempre de ingerir uma grande quantidade de água. Acho que tem alguém aqui entrando. Estamos em 33 pessoas. Então, o sistema reprodutor, né? Algumas pessoas chamam de sistema reprodutor. Já aceitei. Porfírio Neto, tem uma mensagem aqui. Foi quem entrou agora? Acho que sim, não tem mais ninguém. Então, o sistema reprodutor, né? Alguns chamam de sistema reprodutor, outros chamam de sistema genital. Nós vamos ter o sistema reprodutor feminino e o sistema reprodutor masculino. A principal função do sistema reprodutor é permitir a perpetuação da espécie através da reprodução. É só essa a função do sistema reprodutor? Não. Não, professora. Nós, como temos os ovários, eles também produzem os hormônios. Isso, então, a principal é a perpetuação da espécie, mas eles também têm outras funções. Alguém tem mais alguma coisa a falar sobre o sistema reprodutor? Perguntar, lembrar? É um tema até engraçado, né? Quando a gente vai estudar com os alunos do ensino fundamental, que começa aquelas risadinhas, né? Na sala de aula, com vergonha de perguntar, de tirar dúvidas. Mas hoje, a gente tem que ter conhecimento, porque às vezes você vai pesquisar na internet e encontra de uma maneira diferente daquilo que realmente é, né? Sistema tegumentar. Estudaram esse? Que é o que é formado pela pele, né, que atua como uma barreira protetora, além de ter um papel sensorial e auxiliar no controle da temperatura, tá certo? Do nosso corpo. Não tem muita coisa para acrescentar sobre o sistema tegumentar.
Então, continuando, né, desde o início da aula, nós falamos em homeostasia. O que é homeostasia, né? Homeostasia é o estado de equilíbrio de um organismo, né? Então, ou seja, permite um estado de relativa independência do organismo em relação às oscilações do ambiente externo. É isso que a fisiologia busca, manter o nosso corpo sempre em homeostasia. Dessa forma, cada sistema do corpo humano contribui de alguma maneira para manter a homeostasia. Nosso corpo, ele irá lutar sempre para buscar o equilíbrio. Então, por isso está acontecendo sempre reações químicas, reações físicas, né, para tentar buscar esse equilíbrio, tá bom? Então, só relembrando aqui, né, nós falamos um pouquinho sobre o sistema digestório, sistema muscular, sistema tegumentar, sistema linfático, sistema endócrino, sistema nervoso, sistema esquelético, sistema reprodutor, aqui tem feminino e masculino, sistema respiratório, sistema urinário e sistema circulatório. Eu acho que desses nós falamos, só não falamos do linfático, não foi? Dessa imagem? Foi. O que é o sistema linfático? Quem lembra? Hein? Ninguém? O que é a linfa? São vasoductores, né, professora? Oi? São vasoductores. Que são responsáveis pelo quê? Acho que é tipo transportar aquelas A substâncias principal que são função, né, do excretadas sistema pelas células. é isso. A principal função do sistema linfático, né, é fazer o quê? Distribuir por todo o corpo, né, os linfóides, os tecidos, os vasos e ductos, né, que vão produzir o quê? E amadurecer as células de defesa do nosso organismo, além de drenar e filtrar, né, tudo aquilo de excesso do nosso corpo. Então, a linfa, né, é uma das principais características aí, das principais estruturas responsáveis pela promoção desse sistema, tá certo? Sistema linfático. Então, a principal função é produzir e amadurecer as células de defesa do nosso organismo. Quem são essas células de defesa? Linfócitos e os outros. Todas aquelas que nós citamos, né? Linfócitos, monócitos, basófilos, tá certo? Então, a parte que a gente ia falar sobre fisiologia vai até aqui, hoje, para a gente relembrar. E nós vamos entrar aqui um pouquinho na biofísica e falar também sobre os principais tipos de águas utilizados em formulações farmacêuticas. Então, o que viria a ser a biofísica, né? É uma ciência interdisciplinar que aplica as teorias e os métodos da física para resolver questões de biologia. Como eu disse para vocês, a biofísica, né, ela surgiu após os cientistas, os estudiosos perceberem que durante todos os processos que ocorrem no nosso corpo, a física está presente e que sempre está acontecendo reações físicas, né? Em outras palavras, podemos dizer que a biofísica é o estudo da matéria, do espaço, da energia, em tempo que ocorre nos sistemas biológicos, né? No nosso sistema, no nosso corpo. Então, a biofísica, ela busca o quê? Enxergar o ser vivo como um corpo, que ocupa lugar no espaço e se transforma em energia, né, existindo um meio ambiente em qual interage com este. Aspectos elétricos, gravitacionais, magnéticos e nucleares são fundamentais para que ocorram, né, os vários fenômenos biológicos e, portanto, podem ser tratados pelo conhecimento das ciências físicas. A biofísica é estudada por diversas outras ciências. Então, as ciências biológicas, quem faz medicina, quem faz fonoaudiologia, odontologia, enfermagem, biologia, farmácia, terapia ocupacional, fisioterapia e biomedicina. Todas essas profissões, todas as pessoas que estudam, né, nessas áreas, elas vão pagar a disciplina de biofísica. A biofísica é necessária para pesquisas em outras áreas científicas, como nanotecnologia. Já ouviram falar em nanotecnologia? Já. Nós vamos falar muito sobre isso, né? Que é uma técnica hoje muito empregada, muito utilizada nas indústrias
farmacêuticas, né? A bioquímica, o magnetismo, a bioengenharia e a oftalmologista, né? Então, a biofísica é necessária para pesquisas em todas essas áreas. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades e funções da água. A água ela é conhecida como principal o quê? Solvente universal, né? No ambiente é muito difícil encontrar água pura. O que é água pura? Quando é que eu posso dizer que uma água é pura? Quando ela está livre de impurezas, livre de contaminantes, tá certo? Aí existem, ó, a gente sabe que tem água pura, água destilada, água deionizada, água o que mais? Oxigenada, o que mais? Existem diversos tipos, mas hoje nós vamos falar sobre os 3 que são utilizados para a produção de substâncias farmacêuticas, tá certo? Mesmo a água da chuva, ao cair, traz impurezas do ar, né? Nós sabemos que um grande exemplo aí são as chuvas ácidas, né? Quem estudou geografia lembra lá que os poluentes, né, enviam contaminantes para o ar, e quando chove, já cai a água contaminada, né, nos rios, nos lagos, nos mares, por conta das impurezas, né, por conta dos poluentes. As chuvas ácidas até são corrosivas, né, por conta da presença dessas substâncias tóxicas no meio ambiente. Então, uma das importantes propriedades da água é a capacidade de dissolver outras substâncias, né? Por isso que eu já disse a vocês que a água é considerada o solvente universal. Então, por que é que o nosso corpo ele é formado por cerca de 70% de água? Né? Porque a água também ela vai dissolver diversas substâncias no nosso organismo. É necessária para procedimentos de hidrólise que ocorrem, né, no nosso corpo, para a presença de reações metabólicas. Então, todas as reações físicas, químicas que ocorrem no nosso corpo, sua grande maioria precisam também da água para acontecer, né? Então, a água é considerada o solvente universal porque é muito abundante na Terra e é capaz de dissolver grande parte das substâncias conhecidas. Faltou o acento de substâncias. E percebemos na água cor, cheiro ou sabor, isso se deve às substâncias, que podem ser líquidos, sólidos ou gases que são presentes nela, estando estes dissolvidos ou não. Né? As substâncias que se dissolvem em outras, por exemplo, o sal, recebem a denominação de soluto. Se ela é o principal solvente universal, as que são adicionadas a elas e dissolvidas são chamadas de soluto, tá certo? A substância que é capaz de dissolver outras, como a água, é chamada de solvente. E a associação do soluto com o solvente é chamada de uma solução. Então, aqui eu vou ter, né, que vidraria é essa que aparece aí na imagem para vocês? Becker. É um becker, né? Então, aqui eu vou ter, no primeiro becker, o solvente, que é a água, né? Nessa colherzinha eu tenho o sal, e quando eu misturo o solvente com o soluto, eu vou ter a presença de quem? De uma solução. Nesse caso, é uma solução o quê? Homogênea ou heterogênea? Uma mistura. Homogênea, por quê? Porque o sal se e não vai dar para ver duas fases. Não vejo a separação da mistura, né? Ela vai ficar em uma única fase, né? E se quando, um exemplo, quando eu tenho água e óleo, que eles não conseguem se misturar, eu tenho uma mistura, o quê? Heterogênea, que eu consigo ver a separação das fases. Porcentagem da água em alguns órgãos do nosso Professora. corpo. Oi. E vale ressaltar também que deve haver uma proporção, né? No caso, o solvente tem que ser a quantidade maior que o soluto, porque senão não acontece essa dissolução. A dissolução. Né? Essa mistura. Sim, com certeza. Em sua grande maioria, o solvente está em uma quantidade maior do que o soluto. Isso. Né? Então, a porcentagem da água em alguns órgãos do nosso corpo. Geralmente, o nosso corpo ele tem quanto por cento de água, no geral? 75, eu acho. 75% por aí. Então, ó, no cérebro, nós temos cerca de 75% de água. Nos pulmões, 86%. No fígado, 86%. No sangue, 81%. Nos músculos, 75%. No coração, 75%. E nos rins, 83%. Então, se a gente for olhar, a água, né,
ela se faz presente em sua grande maioria em quase todos os principais órgãos órgãos e tecidos do nosso corpo. Por isso que o nosso corpo é formado basicamente por cerca de 75% de água. E por isso que uma pessoa desidratada, ela pode vir a óbito, porque os nossos tecidos, os nossos órgãos, eles precisam de água para funcionarem e para conseguir atingir a nossa homeostasia, tá bom? Tipos de água para uso farmacêutico. Eu já disse para vocês, desde o início da aula, que são quantos os tipos de águas que são utilizados para preparações farmacêuticas? Principalmente, 3, né? 3 tipos. A gente vai ver quais são, tá bom? Então, a água é uma substância muito importante que deve ser estudada. Nós temos que saber, quem for trabalhar em laboratório, essa questão de água, como é o nome da água que tem lá, armazenada, que eu não estou lembrando agora? Não, no caso, água destilada? Água destilada, né? A gente tem que saber que tem que ter o controle, que tem que ter verificação dessa questão em laboratórios de pH, controle de qualidade, porque uma água contaminada, ela vai fazer com que a preparação farmacêutica todinha, ela também sofra contaminação, né? Então, a água é uma substância de extrema importância e que também tem que ser analisada e tem que ser utilizado o tipo específico de acordo com a sua preparação. Devido às suas propriedades físicas e químicas, utilizada na produção de medicamentos, em laboratórios de ensaio, em laboratórios de diagnósticos, na limpeza de utensílios, equipamentos e sistemas, né? Existem basicamente 3 tipos de água para uso farmacêutico que eu vou apresentar para vocês agora. Aprendam, viu? Lá no uso farmacêutico, vocês vão utilizar água purificada, água ultrapurificada e água para injetáveis. O que viria a ser a água purificada, né, que é produzida a partir da água potável ou da água destilada. O que é a destilação? Quem sabe me dizer? Quando é que eu digo que eu tenho uma água destilada? Ela só contém H2O, moléculas de H2O. Hidrogênio e oxigênio, certo? Ela é utilizada para separação de mistura. Existe água pura na natureza? O que é que vocês acham? Não. Dificilmente a gente vai encontrar uma água que realmente ela seja pura, né? Então, para que ela seja pura, ela deve atender às especificações estabelecidas de acordo com a sua monografia. Então, a água purificada não pode conter qualquer outra substância adicionada. O que vai ser uma água purificada? Água que contém apenas hidrogênio e oxigênio, ok? Água purificada é obtida por uma combinação de sistemas de purificação em uma sequência lógica. Então, o que é que vai acontecer? Múltiplas destilações, troca iônica, osmose reversa, eletrodeionização, ultrafiltração ou outro processo capaz de atender com a eficiência desejada os limites especificados para os diversos contaminantes. Então, onde eu vou conseguir encontrar água purificada? Nos laboratórios, após passar por todos esses processos, tá certo? Água purificada é empregada como recipiente na produção de formas farmacêuticas não parenterais e em formulações magistrais. O que são formulações magistrais? Futuros farmacêuticos. Nós temos formulações oficinais e formulações magistrais. Qual a diferença? São os que não são produzidos pela indústria. Quais? Eu não ouvi. Tipo manipulado? Um manipulado é uma formulação magistral ou oficinal? Magistral. E oficinal é o quê? Industrial. Bora, eu quero saber. Estou perguntando. Pesquisem, meu povo. O Google é para isso. Bora. Oficinal. Aprendam. Oficinal e magistral, é isso? Isso.
formulações oficinais e magistrais, para vocês aprenderem agora a diferença. Segundo o pai Google, né, aqui, oficinais são aquelas que podem ser manipuladas a partir do formulário nacional. E já as formulações magistrais são aquelas a partir de receituários. Receituários são aquelas que vão ser encontradas onde? Nas drogarias, tá certo? E as oficinais vão ser produzidas de acordo com quem? Esse registro lá vai estar onde? Na Farmacopeia Brasileira. Quando vocês forem lá visitar uma farmácia de manipulação, vocês vão ver que lá tem um livro chamado Farmacopeia. E todas as formulações estão descritas lá como devem ser produzidas. Ok? Anotaram aí o que são formulações oficinais, o que são formulações magistrais. Vocês precisam saber, viu? Como futuros farmacêuticos. Também pode ser utilizada na lavagem de materiais, né? Além de estar presente como recipiente nas formas farmacêuticas magistrais, podem ser utilizadas na lavagem de materiais, no preparo de soluções, em meios de cultura e em tampões. Água purificada, né? Ela passa por diversas diluições, por uma microbiologia, né? O que é a microbiologia? Ela estuda o quê? A presença de quem? De micro-organismos, né? Para ver se tem a presença de algum desses micro-organismos nessa água ou não. Análises clínicas, né? Então, ela é utilizada na microbiologia, nas análises clínicas, nas técnicas por ELISA, que vocês vão estudar lá quando pagarem parasitologia, tá certo? Nos radioimunoensaios e em aplicações diversas na maioria dos laboratórios. Então, é um dos tipos de água mais utilizados, certo? Água purificada contém só o quê? Hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio e oxigênio. Segundo tipo de água utilizado nas preparações farmacêuticas é a água ultrapurificada. Possui baixa concentração iônica, baixa carga microbiana, baixo nível de COT. O que significa COT? Contaminante, certo? Requerida em aplicações mais exigentes, principalmente em laboratórios de ensaios, diluição de substâncias de referência, então eles são utilizados para tudo isso, controle de qualidade, limpeza de equipamentos e utensílios, e é ideal para métodos de análise que exigem mínima interferência e máxima precisão e exatidão. É essencial para a obtenção de resultados analíticos, né? Nós sabemos que existem vários equipamentos analíticos nos laboratórios, é utilizada para análise de resíduos, para endotoxinas, para preparações de calibradores, para controles, para substâncias químicas de referência, espectrometria de absorção atômica em geral, espectrometria de massa. Já pagaram essa disciplina? Métodos espectroscópicos e análise de fármacos? Não. Acho que vão pagar comigo. Então, a gente vai ver lá que existem técnicas, né? São técnicas realizadas lá nos laboratórios. Existe um equipamento chamado um espectrômetro, certo? Que nele realiza todas essas técnicas de espectrometria de massa, de infravermelho, de ultravioleta, né? Então, existe um equipamento, o espectrômetro, que é capaz de fazer todas essas análises. Hoje, né, ele já foi substituído por diversos outros equipamentos analíticos com uma precisão que já dão um resultado, de certa forma, preciso, sem precisar que você esteja calibrando o equipamento, né, tendo todo esse controle, tá certo? Então, quando vocês forem pagar lá a disciplina de métodos espectroscópicos e análise de fármacos, aí a gente vai ver que no início não existiam esses equipamentos tão modernos como nós encontramos hoje nos laboratórios. Então, existia lá um equipamento que era chamado de espectrômetro, né, que eu vou até apresentar para vocês quando for na disciplina. Isso eu estou adiantando para que, quando vocês ouvirem falar nessas técnicas de espectrometria, vocês saibam que elas são realizadas nesse equipamento chamado espectrômetro e existem diversos tipos, certo? Espectrometria de infravermelho, de ultravioleta, de massa. Espectrômetro. Depois, se quiserem... Não é espectrofotômetro, né? Ele chama. Que tem também, chama, né? tem dois nomes. Isso, pode ser chamado... Alguns chamam espectrômetro, outros chamam espectrofotômetro, tá certo? Tem no laboratório aí da faculdade? Não, eu não sei, eu vi em outro laboratório. Vocês vão encontrar em laboratórios de análises clínicas, né? Porque eles realizam diversos exames que são glicose,
glicemia, hemograma, tem vários exames que são realizados pelo espectrômetro ou espectrofotômetro. Aí, por que é que recebe esse nome? A gente vai ver que lá tem a presença de radiação ultravioleta, né, que existem os calibradores, que nós sabemos que todos esses equipamentos que estão em laboratórios, não é porque eles são, né, de alta tecnologia que eles não precisam ser e estarem calibrados, porque a calibração ela vai comprometer a questão também do resultado dos exames laboratoriais, tá bom? Quando vocês tiverem a oportunidade que forem visitar ou estagiar laboratórios de análises clínicas, muitos deles ainda têm o espectrômetro. Hoje eles já são bem mais avançados, mas antigamente os resultados eram praticamente manuais, né? Então, você tinha que saber fazer o passo a passo bem direitinho. Aí tem as cubetas, né, que são umas vidrarias transparentes, que tem uma parte que é riscadinha, né? Riscadinha, é justamente a parte onde aderência, né? Isso, igual como se quando você coloca essas películas no vidro, né? Que é justamente a parte de você pegar para você manusear, para também não comprometer o resultado dos exames laboratoriais. E naquela parte riscadinha também é onde você vai colocar nesse sentido, para que as laterais, que são transparentes, deixem a radiação passar, para conseguir fazer a leitura dos exames laboratoriais. Lá dentro da cubetazinha vai estar as amostras, né? Para que a gente vai ler absorvância, transmitância, tudo isso eu vou mostrar para vocês nessa disciplina, que eu acredito que sou eu que vou ministrar, tá bom? E tem cálculo, viu, para saber fazer essas contas de absorvância, transmitância, né? Quantidade de luz que foi transmitida, a quantidade de luz que foi absorvida pela amostra, tudo isso vocês vão ver lá na disciplina de métodos espectroscópicos, tá bom? Sempre que ouvirem falar nessas técnicas de espectrometria, são relacionadas ao espectrômetro, tá bom? Então, a água purificada é utilizada em procedimentos enzimáticos para realizar cromatografia a gás, cromatografia líquida de alta eficiência, que eu acredito que vocês já ouviram falar também, são técnicas realizadas no laboratórios, né? Técnicas de cromatografia, também chamada de CLAE, cromatografia líquida de alta eficiência, certo? São utilizadas também em métodos para biologia molecular e para o cultivo celular. Deve ser utilizada no momento em que é produzida ou no mesmo dia da coleta, então não pode ser armazenada por muito tempo, tá certo? E o laboratório ele deve utilizar o mesmo tipo de água para a leitura final das análises na preparação das amostras, ou seja, a mesma água que ele utilizar durante os procedimentos, ele deve utilizar para fazer a leitura desses resultados. Então, por isso que ela não pode ficar armazenada por muito tempo. E o último tipo que a gente vai falar hoje são as águas para injetáveis, né? Aqui a gente vai falar também sobre a questão da nutrição parenteral, que eu já adiantei para vocês no início da aula, né, que são formulações realizadas para serem administradas em pacientes que não conseguem fazer a administração, né, de alimentos por via oral. Então, vai fazer a administração desses alimentos por via parenteral, né? Então, é utilizada na preparação de produtos parenterais, na fabricação de princípios ativos desses usos parenterais. Esses produtos também devem ser estéreis, né? E para que requeram controle de endotoxinas. Engloba também a água esterilizada, que é utilizada para aplicação de injeções, tá bom? Então, a água para injetáveis, né? Ela é utilizada também na produção de formulações parenterais. E aqui vai estar incluso também a água esterilizada, né, que é utilizada para aplicação de injeções. A água para injetáveis, né, deve passar por um processo de purificação de primeira escolha, que esse primeiro processo é a destilação, desde que seja validado e monitorado, né, de acordo com os parâmetros que são estabelecidos. Temos também a água para hemodiálise, então, pacientes, como eu já falei para vocês, a importância de se ter os órgãos, né? Então, pacientes que têm comprometimento renal ou que venham a apresentar insuficiência renal, podem vir a fazer tratamento, né, com hemodiálise. Então, a água para hemodiálise também utilizada é esse tipo de água, água para injetáveis, né? E é tratada para obter máxima redução de contaminantes químicos e microbiológicos. Por quê?
porque como vão ser injetados, né, esse tipo de água, ele não vai passar por metabolismo de primeira passagem, como eu já disse a vocês, cai diretamente na corrente sanguínea, certo? Alguma dúvida? Até aqui? Tudo certo. Entenderam? Alguma pergunta? Show. Ótima Tá aula, massa. viu? Show de bola. Estão gostando? Demais. Boa. Hoje já foi muito conteúdo, né? Já estamos em 2 horas de aula. Tem um intervalo agora, é? Pronto, ó, o nosso intervalo era de 8h15. Aí, nós passamos, eu vou dar um intervalo agora de 20 minutos, certo? Quando voltar, eu vou enviar um conteúdo para vocês fazerem a leitura, referente a isso que nós já vimos também, façam anotações. No final da aula, eu vou enviar 3 questões. O que é que eu quero que vocês façam? Respondam as 3 questões e mandem a foto no grupo, certo? São só questões sobre o que nós discutimos aqui na aula, tá bom? Tá certo. Que serve como um estudozinho dirigido. Eu gosto de todo final de aula fazer, porque aí vocês vão fazendo as observações daquilo que a gente comentou, tá certo? Boa noite a todos, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Boa noite. Até a próxima semana. Espero que tenham aprendido. E qualquer dúvida pode me mandar mensagem. Ok, boa noite. Boa noite, até a próxima semana. Tchau, professora. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite.